curso, estamos tentando desenvolver uma iniciativa do Conselho Regional Centro-Norte, da Sociedade Teosófica no Brasil, em um curso de introdução ao pensamento teosófico. E seguimos, basicamente, esse livro, onde somos coautores, A Tradição Sabedoria, que atinge agora a 5ª edição, e, claro, está disponível na editora Teosófica, se alguém quiser acompanhar também o texto escrito. Mas também se pode conseguir depois acesso aos 2 capítulos anteriores, que já foram desenvolvidos, se houver algum interesse. Basicamente, nós vamos chegar agora a um ponto decisivo, que é a consciência e seus veículos. É difícil, em geral, para as pessoas compreenderem que elas talvez não sejam o corpo físico e que a consciência utiliza o corpo físico como um upad, um recipiente, um veículo. Alguns comparam até com a relação do cavaleiro com o cavalo. A Kathopanishad faz comparação com uma carruagem e um passageiro. Então, essas comparações, essas analogias são, de fato, muito antigas. No capítulo 1, nós tentamos desenvolver a contradição humana e sugerir que, se o ser humano fosse apenas um animal, ele deveria estar satisfeito com a satisfação das suas funções fisiológicas. Mas o exemplo, então, apresentado é que era difícil explicar para o cachorro do Elvis Presley por que o dono dele se matou se a geladeira estava cheia. É verdade, a minha esposa diz que os meus exemplos estão demodê, eu também devo estar, mas o problema persiste. Então, nós podemos substituir pela Whitney Houston, que agora apareceu aí um vídeo, um filme de biografia dela, ou quem sabe a Amy Winehouse ou Michael Jackson, pessoas que pareciam ter conquistado tudo, mas que, de alguma forma, não estavam satisfeitos. Quero dizer, tudo o que o mundo pode oferecer, mas com um grande vazio em torno das dimensões da consciência, que é justamente o tema da nossa palestra de hoje. Alguns, então, meio a contragosto, começam a aceitar a hipótese de que exista um corpo e uma alma, ou um corpo e uma consciência. Outros falam em espírito, ou há outros que confundem a alma com o espírito, acham que é tudo a mesma coisa. E a teosofia divide em 7 veículos. Então, vão dizer que a teosofia é muito complicada. Mas tudo depende do interesse de detalhar a trajetória pós-mortem ou não. Eu acho que daí, se nós quisermos compreender todos os estágios que a Apolo 11 desenvolve com o Saturno 5 para chegar na Lua, primeiro perde o primeiro estágio, depois o segundo, depois o terceiro, como é que é a propulsão de cada um, o desafio de cada parte do trajeto, aí nós vamos ter uma descrição técnica de vários componentes. Agora, se é só dizer, bom, tem um corpo e algo que sobrevive à morte, aí as pessoas não estão interessadas em estudar a trajetória, não estão interessadas em detalhamento técnico. Então, alguns vão talvez achar o ensinamento teosófico complicado demais. Eu deixo a critério, ninguém é obrigado. Não estamos aqui com o conceito de que alguém vai para o inferno porque não acredita em teosofia ou alguma barbaridade congênere. Só que alguns têm perguntas, querem compreender a
a natureza da vida e da morte. E, para isso, no segundo capítulo, nós desenvolvemos que existe uma tradição de sabedoria que não é nossa. A sociedade teosófica não é dona da teosofia ou da sabedoria divina, ou o nome que se queira dar, a ageless wisdom, a sabedoria atemporal. Eu gosto do termo tradição sabedoria porque é algo que se passa de mestre a discípulo. Traditio é isso, é justamente a questão de passar adiante, de não deixar a peteca cair, se querem usar uma expressão popular. E eu acho que é isso que dá vida à sociedade teosófica, porque o dinheiro, com certeza, não será, porque não somos dinheiristas. Mas se nós compreendemos a importância do que nós estamos conversando aqui, e a primeira questão é que não se fala de uma fé cega. Nós estamos tentando investigar. Por quê? Porque toda a fé que é cega depois corre o risco de produzir uma decepção. Nós não queremos aqui uma meia-verdade. Certo? É o mesmo motivo pelos quais alguns têm dificuldade de amar, porque tem medo de que depois acabe. Eu ouvi há pouco alguém dizer que não queria mais ter gatos porque eles morrem. Bom, de fato, eles morrem. Então, se nós sabemos isso desde o início, que a morte é um fator, daqui a pouco eu não quero também amar seres humanos pelo mesmo motivo. A que ponto nós vamos chegar? Nós mesmos vamos morrer. Alguém tem dúvida disso? Então, a teosofia ela tenta nos preparar para esses fatos que são óbvios e inescapáveis na vida humana e também nos outros reinos da natureza. Então, não estou querendo dizer nem a favor nem contra, mas sim que nós não estamos querendo algum conhecimento que depois venha nos decepcionar como falso. Talvez não seja agradável o que eu tenha a dizer, mas ainda assim, se for verdadeiro, merece ser conhecido. Esse é o nosso ponto inicial. Então, a senhora Blavatsky afirma... Bom, o capítulo começa dizendo: o homem conhece a ti mesmo, porque essa era a inscrição gravada no frontispício do pórtico de Delfos, na antiga Grécia. Aí eu tive lá, a gente fica tão encantado com a paisagem que nem olha mais para o frontispício, que já está demolido mesmo. Mas o fato é que as duas colunas diziam: conhece a ti mesmo e nada em excesso. Eram as duas colunas de abertura do pórtico. E eu não sei qual das duas é mais difícil. Que o ser humano tem uma dificuldade com a moderação e gosta dos extremos. Sempre sente-se insatisfeito, às vezes salta de um extremo para o outro. Como dizia o meu pai, sem passar pelo meio. Como é que consegue, não sei, mas primeiro é fanático, depois fica cético, e assim vai alternando. Mas nós estamos em busca da verdade, e diz a primeira passagem: conhece a ti mesmo, e dentro prosseguia afirmando: então conhecerás o universo e os deuses. Então, há algo de importante a ser conhecido dentro do ser humano, e foi Albert Einstein, com o seu magnífico trabalho de equalizar a energia e a matéria, a fórmula E igual a mc2, que abriu portas para demonstrar a mútua conversibilidade da energia e da matéria, a confirmar o que está publicado na Doutrina Secreta de Blavatsky, em 1888. Vejam que Einstein nasceu, de fato, antes, em 1879, no dia 14 de março. Porém, quando a Doutrina Secreta foi publicada pela primeira vez em Londres, ele tinha 9 anos de idade.
Então, eu suponho que não é um caso de plágio de Blavatsky, porque as teorias de Einstein ainda não tinham sido publicadas. Aliás, é o contrário. A gente poderia dizer que Einstein poderia ter lido a doutrina secreta na sua juventude e depois proposto a sua teoria. A tanto não chego, mas a sobrinha de Einstein revela em sua biografia que Einstein tinha, de fato, a doutrina secreta em sua cabeceira de mesa e tinha um prazer especial em lê-la. Então, a mente desses dois seres, com certeza, de alguma forma, estava em alguma vibração similar. Blavatsky e Einstein, de alguma forma, se respaldam mutuamente. Eu prefiro colocar nesses termos. Mas, se vocês quiserem a passagem específica, eu posso citar em parte, como está no meu livro, ou quem sabe o parágrafo inteiro, como está no volume 2º da Doutrina Secreta, na edição em português, a página 191. Tais seres são os filhos da luz, porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz. Então, se vocês já compreendem a ideia fundamental da ciência contemporânea, que nós vivemos num oceano de energia. E a forma antiga de tratar isso pelos antigos era luz ou som. Então, a maioria dos mitos da criação ou fala em Fiat Lux, na origem do som, ou fala em atingir um estado de iluminação, ou outras, como a cristã, também fala em um verbo original, um som, um mantra, para citar também Patanjali, né? Que há um som primordial que cria o universo, o pranava, o om. Então, nós ou vamos para o verbo ou vamos para a iluminação, mas as diversas religiões falam em um tipo de energia primordial que cria o universo. Ela prossegue, então, dizendo: a ideia de um oceano infinito de luz, portanto, é plenamente atual na ciência. Hein? Tais seres são filhos da luz porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, nossa exposição de hoje é pretender um degradê desde a pura luz até a matéria densa. Ou, se vocês quiserem, desde o espírito ou consciência até a forma sólida que estamos usando nesse momento como nosso corpo. Então, tem um degradê de estágios de energia que vai se cristalizando, para usar a palavra de Blavatsky. Ou, se vocês quiserem uma linguagem mais adaptada à ciência moderna, a matéria seria luz cristalizada ou condensada. Energia condensada. Quem sabe agora, nos dias, está na moda voltar a falar no Titanic, vamos imaginar cubos de gelo flutuando na água, até um iceberg. Mas vejam, ainda é água, apenas no estado sólido, e cedo ou tarde vai se dissolver e retornar à condição original, líquida. E o espírito, quem sabe, é a forma vaporosa. Então, a ideia cristã é dividir em 3 partes. O soma, ou o corpo físico, seria como comparável ao gelo. O espírito, como pneuma, pode ser respirado, ou é o alento, é o sopro, eu vou comparar com o vapor d'água. E algo que é intermediário e surge entre eles, que é a psique ou a tal da alma.
que pode, às vezes, gravitar mais na direção do corpo ou mais na direção do espírito, dependendo da sua constituição interna ou vibratória, do seu nível evolutivo ou da sua vibração no atual e presente estágio de manifestação. Então, essa talvez seja a divisão mais simples. A alma é alguma coisa que se conquista pelo desenvolvimento da relação entre o corpo e o espírito, ou, se vocês quiserem, entre a terra e o céu ou as nuvens, como um raio. Quando se cria a alma, ela surge como se, comparando, houvesse uma eletricidade estática que chega a um ponto crítico, acumulada entre a nuvem e a terra, e o raio se dispara como um fator de ligação. Então, nós temos a alma como uma potencialidade de ligação com o espírito, mas ela não está necessariamente de todo desenvolvida. A Gênesis 1, 26, 27 sugere que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas, como dizia Orígenes de Alexandria, na antiguidade, no cristianismo primitivo, a imagem nos é dada, mas a semelhança precisa ser conquistada. Então, nós temos a forma, o recipiente, o veículo, mas ele pode não estar ativo, ele pode estar deitado eternamente em berço esplêndido. Aliás, passagem mais inspirada do nosso hino. Então, temos que despertar se nós quisermos que a luz do Espírito chegue a se manifestar nesse mundo. Ou, na expressão do Cristo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqueles que não conseguem distinguir muito bem a alma do espírito, eu vou sugerir da seguinte forma: que a alma evolui, ela surge no tempo e atinge uma iluminação, talvez num momento futuro. A expressão é dada no idílio do Lótus Branco, que a alma do homem é imortal e seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Portanto, é infinito. Isso bastaria por hoje, se nós penetrássemos na plena profundidade dessa expressão. Por outro lado, ela está ainda em evolução, enquanto que o espírito está pronto. Por quê? Porque ele não é criado no tempo e no espaço, ele é atemporal. Algumas pessoas vão correndo buscar o guarda-chuva. Isso quer dizer fora do tempo. Eu sei que é uma ideia abstrata, mas, infelizmente, essa é a diferença entre o espírito e a alma. A alma é imortal, mas sofre variação no tempo. O espírito não sofre variação no tempo, é imutável, portanto, ele também não evolui, ele já está pronto. Então, todos nós somos seres espirituais. Estamos buscando a felicidade nirvânica, mas alguns buscam em lugares bem equivocados, como, por exemplo, no álcool, nas drogas. E o resultado é a falência do corpo físico. Encontrar esse desenvolvimento que torna possível iluminar a alma e tornar, então, o ser humano satisfeito pela grandeza da luz do espírito é o objetivo libertador da teosofia, da tradição sabedoria, do yoga, ou do nome que vocês queiram dar, religião, religare. É como se a alma fosse um fragmento projetado do espírito. A linguagem usada por Leadbeater é que o eu superior é um fragmento projetado pela mônada e, por sua vez, o eu superior ou alma se projeta numa personalidade, do grego personos, ou do latim, do teatro greco-romano, a Bhaskara. Personos em latim, de onde vem o som.
eu costumo insistir, lembrando que era uma caixa de ampliação do som. Tá? Em primeiro lugar, a função da máscara era justamente produzir algum tipo de amplificação, uma caixa acústica que amplificasse o som. Na época não havia, evidentemente, microfone, alto-falante. Não sei se já tinha sindicato, mas carro de som não tinha, certo? Então, era um período mais tranquilo, eu suponho. Por outro lado, nós vamos verificar que, nessa expressão, a máscara é só uma casca externa. Ela também define o personagem, daí vem o nome, e a pessoa vai ocupar. O ator vai se fazer uso, vai se revestir de um personagem para atuar no teatro da vida. Então, a função daquele personagem é temporária, cumpre uma missão e vai à falência, morre. É devolvido aos elementos, é um cubo de gelo que vai se dissolver. Não importa se ele é grande ou pequeno, se é um iceberg ou uma esfera de gelo, que alguns querem botar on the rocks, tá? Mas vai se dissolver. Eu suponho que seja a única certeza que nós temos. O resto, dirão alguns, é especulativo. Aí eu expliquei para minha filha, quando ela me perguntou sobre a morte, quem teve um filho e acompanhou o seu desenvolvimento sabe que há um momento que a criança faz essa pergunta. Aí eu expliquei para ela o seguinte, mostrei para ela uma chaleira, afinal, um bom gaúcho sempre tem uma chaleira, e mostrei que a água fervia e produzia fumaça, aquilo era vapor d'água. E que assim a água evaporava, e aí eu mostrei a tampa da chaleira e mostrei que chovia por dentro da chaleira. Aquela fumaça, pegando uma superfície mais fria, voltava para o estado líquido e se precipitava novamente. Então, eu expliquei para ela o corpo de fumacinha. Se eu vou entrar aqui em corpo astral, corpo mental, linga sharira e outras coisas mais, uma criança não vai suportar toda essa nomenclatura oriental. Mas compreender que algo se sutiliza e depois vai chover em outro lugar, eu disse para ela, olha, pode chover dentro da mesma chaleira, a fumaça pode ir para outro lugar, o vapor vai chover no vizinho, vai chover não sei aonde. Pode ser do outro lado do planeta. Mas aquilo não vai desaparecer. Está em forma sutil, mas não desapareceu. Então, essa simples compreensão de que o sutil não é a inexistência e que vai cedo ou tarde condensar-se de novo, como o ciclo da água, é uma coisa da natureza. Os antigos eram chamados analogistas na origem do pensamento teosófico em Alexandria, como está no nosso folheto amarelo. Eu suponho que vocês conheçam o tal do folheto amarelo, e é o folheto básico de divulgação da Sociedade Teosófica. Nós, por outro lado, citamos uma parte oportuna desse folheto no nosso próprio livro, A Tradição Sabedoria, e citamos a página 34, que a palavra teosofia é grega, de origem grega, e significa primária e literalmente sabedoria divina. Foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III, por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino, que eram filósofos neoplatônicos, portanto, segue a linha de Platão, o grande filósofo. Fundaram a escola teosófica eclética e eram também chamados filaleteus, ou amantes da verdade. E analogistas, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros,
mas através de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Portanto, com aquilo que era a ciência da época. Há uma preocupação do pensamento teosófico fazer correlação com filosofia e ciência, não ficar só na revelação pela fé. Por quê? Porque entendemos que esses três elementos são complementares, não deveriam estar em conflito entre si. São diferentes caminhos para buscar a verdade. Esse é o nosso objetivo e o lema. Não há religião superior à verdade. É isso que nós queremos encontrar. Então, Filaleteu, o amante de Aletheia, filia tem a ver com amor, uma das versões gregas. Aletheia é uma palavra muito interessante em grego. Letos, ou referente a Aletheia, é o esquecimento. O rio do esquecimento aparece em Platão entre uma encarnação e outra. A pessoa bebe das águas do rio Letos e esquece, ou naquela planície. Então, Aletheia, vocês me perdoem o neologismo, mas não há como traduzir literalmente, traduz-se por verdade. Se pegarem o dicionário grego-português, aletheia é verdade. Mas, literalmente, quer dizer desesquecer. Porque se o letos é o esquecimento e o a é um prefixo negativo, a ideia grega é que a verdade já está dentro de nós, embora nós a tenhamos esquecido. Então, não se ensina a teosofia, se relembra. Nós estamos aqui para tentar, por vias intuitivas, despertar o conhecimento, teosofia ou sabedoria divina que já está no coração de todo ser humano. Resta saber se vão fazer sentido as palavras que eu vou dizer, se eu estou à altura. E essa é a única dificuldade de tentar evocar isso no vosso coração. Eu vou fazer meu esforço, mas vou insistir. Não se ensina a teosofia. É o mesmo que dizia Platão, é o mesmo que dizia Sócrates. Tudo sei é que nada sei. Ele tentava limpar a mente para encontrar dentro de si o que já estava lá. Ele não ia ensinar. Não existe esse espírito pregatório de converter pessoas à teosofia, porque então ela seria uma coisa de fora. Nós estamos partindo do pressuposto que a teosofia já está dentro do ser humano. Essa é uma ideia fundamental de que há uma vida una, só há uma vida no universo, e que é aquele oceano de luz do qual cada um de nós se originou. Por isso há o ideal da fraternidade universal, porque nós somos todos irmãos e viemos da mesma luz, e o mais difícil, talvez, de explicar é que nós somos luz, e o corpo é uma condensação temporária dessa luz, e que vai chover em outro lugar, como eu tentei justificar, tantas e quantas vezes for necessário, até que a pessoa descubra a luz em si. Pode ser um trajeto de muitas vidas. Tá certo? Então, tentar entender quais são as partes que são mortais, quais são as partes que são imortais e quais são as partes que são eternas, é o nosso primeiro esforço. E, se a pessoa não compreende a diferença entre o imortal e o eterno, ela vai ter dificuldade de distinguir a alma do espírito. Certo? Daí, se eu for subdividir ainda da parte mortal, que é o corpo físico, que tem um corpo energético, ou pranamaya kosha, aí os nomes não importam muito, se é o corpo bioplasmador, se é a aura da saúde, se é o corpo de prana, ou pranamaya kosha, se é o duplo etérico, ou linga sharira, ou o duplo fantasma. E eu já ouvi tantos nomes.
Não estamos aqui disputando nomenclatura, mas no meu livro tento botar alguns dos nomes tradicionais. Mas o corpo físico, sem esse animador, não se mexe, não se move. E se vocês botarem um elemento, vamos dizer, como o cloroforme, por exemplo, ou mesmo alguns tipos de álcool, não é? Eles começam a afastar o prana da via nervosa e a pessoa, no mínimo, fica bêbada ou insensível. E, de repente, se for o cloroforme, ela pode perder a consciência ou até a vida, porque afasta tanto o prana que desconecta o cordão de prata, como descrito em Eclesiastes 4:6. Então, sem esse fluxo de energia vital, ou prana, como chamam os orientais, o corpo para de funcionar, morre. Então, os clarividentes são pessoas que desenvolveram aquela sensibilidade dos chakras, que são centros de consciência no duplo etérico, entre o corpo astral e o corpo físico. Alguém vai dizer, para que toda essa complicação? Bom, para entender a clarividência, para entender a clareaudiência e outros fenômenos paranormais correlatos, nós temos que começar a descrever a anatomia oculta. Haverá quem ache isso muito complicado. Aí eu deixo a critério de cada um. Também não é obrigado a estudar livro teosófico. A síntese da teosofia é que Deus é bom, a alma do homem é imortal, aliás, Levi-Peter já simplifica mais, ele vai logo dizendo que o homem é imortal, porque o homem não é o corpo. Então, ele diz, Deus é bom, o homem é imortal e colhe o que semeia. Com isso, ele já gerou todos os fatores decisivos para a nossa libertação, que é saber que há uma força de unidade na vida, que nós podemos chamar de Deus ou as leis da natureza. Por isso está tudo impregnado dessa sabedoria, que nós somos aprendizes imortais até descobrir a nossa libertação, e que a aprendizagem se dá colhendo o que se semeou. Alguns chamam isso de lei do karma. Esse é o capítulo 5. Então, se vocês me permitirem tentar entrar em um detalhamento um pouco maior, vamos ver se eu tenho alguma competência, que não é a minha especialidade, em encontrar aqui um diagrama que aparece na página 41 do livro, que sintetiza tudo isso. Tem uma frase chinesa que diz que uma imagem substitui várias palavras. Com essa imagem aqui, a gente pode até encerrar a palestra, então. Mas, entre o corpo físico, que é aqui chamado E4, e o espírito ou mônada, que é chamado C, tem o sutratma, ou fio-vida, que liga, sendo que o trecho entre o físico e o etérico é chamado cordão de prata em Eclesiastes 12:6. Lá também fala de uma ânfora de barro, que seria o corpo físico, e um vaso dourado, que seria talvez o duplo etérico ou o corpo vital, ligados por um fio, né, ou um cordão, por onde a consciência, vamos dizer, desce como se fosse uma cisterna. Então, quando eu durmo, a consciência sobe para o corpo astral. Quando eu desperto, ela desce de volta para o corpo físico. O que quer dizer? Todas as noites eu tenho uma projeção astral em quarta dimensão, e quando eu desperto na vigília, eu volto para a terceira dimensão, ou para as 3 dimensões físicas. Então, o pós-mortem não deveria ser difícil de compreender, porque os mundos estão dentro de mundos. Esse é um conceito, em geral, difícil para as pessoas assimilarem.
Mas, quem sabe, pela visão atômica, isso seja mais fácil. Leadbeater e Annie Besant demonstraram, no seu livro Química Oculta, que ainda não foi publicado, é uma tarefa que eu pretendo assumir, mas, por enquanto, eu estou na luta de publicar a minha tese. No livro Clarividência, nós temos aí algumas possibilidades para quem tiver interesse em ler. Bom, o mistério é onde é que a clarividência foi parar. Mas, enfim, não é necessariamente o mais relevante. Vamos dar uma olhada. Se encontra aqui com o formato da capa, aqui com alusão egípcia, do olho de Ra, que é o símbolo do Ajna Chakra, também, por onde a serpente sai entre os olhos do faraó, é o símbolo da clarividência. Tá? Mas nós introduzimos aqui um apêndice atualizando o livro de Leadbeater, disponível também na editora Teosófica, onde a química oculta, a descrição do átomo físico térrimo, os isótopos de hidrogênio que eles descobriram com o respectivo peso atômico, décadas antes da ciência, aqui as tabelas de peso atômico. Então, para quem quer evidência científica, eu recomendo o apêndice do nosso livro, ou o próprio Química Oculta, que já existe traduzido em espanhol e em português. Claro, no original em inglês. Português nós ainda não temos. É uma meta nossa, eu vou insistir, mas eu só consigo fazer uma coisa de cada vez para que saia bem feita. Então, o nosso próximo ponto é compreender, e isso é muito importante na nossa palestra, que cada átomo físico, o térrimo, do qual se compõe o hidrogênio em 18 partículas, bom, é um tipo de química diferente. O átomo é divisível, isso já é uma coisa confusa, porque, por nome em grego, o átomo deveria ser uma coisa indivisível. Mas foi uma profecia de Blavatsky que nós narramos aqui também, nesse caso, no capítulo 3, mas na página anterior à que havíamos lido, justamente a página 37, uma profecia de Blavatsky, que se realizou. Então, acho que a clarividência dela foi aqui evidenciada. É interessante mencionar que, em 1888, muito antes de todo esse avanço da ciência, eu me referi a Einstein na página 37, a senhora Blavatsky publicou uma verdadeira profecia em sua obra A Doutrina Secreta, prevendo estes fatos com 9 anos de antecedência, quando escreveu, abro aspas, até o ano de 1897, dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza e a ciência materialista receberá um golpe mortal no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes, William Crookes era membro da sociedade, conduzir a um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. Então, isso está também à página 325 da Doutrina Secreta, no caso, volume 2º. Tá certo? Passar 324, me corrijo, e página 333. Meu comentário é que um fato histórico, que J.J. Thomson descobriu o elétron e, portanto, demonstrou a divisibilidade do átomo,
para a total surpresa do ceticismo científico da época, a partir dos estudos das descargas elétricas em alto vácuo no tubo de Crookes, exatamente no ano de 1897. Então, a senhora Blavatsky descreve o experimento e a consequência é que ela antecipa em 9 anos o surgimento ou o primeiro passo da física quântica, quando se quebra o átomo e se mostra que ele é divisível. Pensa em Leadbeater na química oculta, vamos sugerir que cada átomo físico, o térreo, é constituído de 49 átomos astrais, e assim sucessivamente. Então, aliás, 7, 49 para o mental, e vai subindo a conta de tal maneira que os mundos estão dentro de mundos. E se nós fragmentamos o átomo físico térreo, nós entramos no plano astral. E se fragmentarmos o átomo astral, nós vamos chegar no mundo mental, ou céu. E formos além, vamos entrar no mundo búdico. E sucessivamente. Então, eu vou voltar ao nosso diagrama. E por que se fala em esferas? Que é uma adaptação do diagrama de Taimini no Alto Cultura, mas nós acrescentamos aqui a doutrina dos mundos, ou lokas, que é muito mais antiga da tradição oriental. O Burloka é o mundo físico, o Bhuvarloka é o mundo astral, o Suvarloka é o mundo mental, ou Devachan, ou como querem alguns, o céu. O astral seria uma espécie de purgatório, né? O Maharloka é o plano búdico ou crístico. O Janarloka é o plano átmico ou nirvânico. O Taparloka é o mundo monádico ou anupadaka. E, por último, Satyaloka, o Adi, é o plano divino ou o plano da verdade. Satya, em sânscrito, quer dizer verdade. Claro que aí nós estamos mergulhando no coração da divindade. Então, são vestes, são coberturas ou densificações da luz divina original que vão criando os mundos. Qual é a importância desse assunto para a nossa vida? Em primeiro lugar, vou citar para vocês uma passagem que eu acho extremamente sugestiva, se não uma das mais importantes da nossa literatura, que está no livro O que há além da morte, de Leadbeater. E vou dizer a vocês que me parece o ponto talvez mais importante da nossa palestra, do seu ponto de vista prático. Diz Leadbeater, basicamente, que se uma pessoa ouve falar do que nós estamos aqui mencionando, algumas coisas que ele diz. É bom lembrar que a teosofia dá grande valor aos pensamentos que precedem imediatamente o sono, porque em nosso atual estado de evolução ficamos quase toda a noite sob sua influência. Então, dependendo do pensamento que eu levo ao dormir, ou quem sabe, ao morrer, vou ter um grande período no plano astral processando esse conteúdo, porque as pessoas têm pouco controle do pensamento. Na página 36 dessa edição, ele diz: a experiência tem demonstrado que participam dessas vantagens aqueles homens que tão só ouviram falar dessas verdades uma única vez. Por exemplo, numa conferência, suponho que seja o nosso caso. E as consideram, em suma, como uma dessas tantas hipóteses insuficientes para induzi-las ao estudo. Então, talvez a pessoa escute essa palestra aqui, com a tela fechada, fazendo uma refeição, a gente não sabe se a pessoa está dormindo do outro lado, mas quem sabe ela escuta alguma coisa.
Um colega da minha filha no colégio dormiu numa aula de matemática, mas esqueceu de fechar a tela. Então, ele ficou famoso, deu bullying, deu de tudo. Tá? Dormiu na frente do professor de matemática de braço cruzado, que nem eu vi o ACM dormindo aí numa sessão do Ibsen Pinheiro lá na Câmara. Não vem ao caso essas coisas de Brasília. Mas o cara não teve nem constrangimento, cruzou os braços, enfiou a cara e dormiu na mesa diretora. Ah? Então, embora tenham desprezado a oportunidade de ulteriores informações que se lhe ofereciam, a sociedade teosófica é um oceano de conhecimento. Meu medo é que a biblioteca seja comida pelas traças e elas cheguem antes do nirvana, porque assimilam a teosofia na fonte. Eu sempre digo isso. Será que nós estamos estudando a teosofia, pelo menos? Viver é mais difícil, mas pelo menos a gente está aproveitando a oportunidade. Embora tenham desprezado a oportunidade de ulteriores informações que se lhes ofereciam, recordam-se depois, no plano astral, do que escutaram uma vez e apressam-se em acomodar sua conduta às circunstâncias atuais, coincidentes com o que ouviam do orador. Ou seja, depois da morte vão dar mais valor à palestra do que hoje. Mas, se chegarem lá, pelo menos não passam vexame. Eu tentei ensinar alguma coisa desses princípios básicos, porque nós podemos ensinar conhecimento ou pensamento teosófico, daí o nome do curso. Nós não podemos ensinar a teosofia, porque isso depende de um despertar interior. Mas o conhecimento nós podemos passar. Só que aí a pessoa tem que estudar, não é? Tem que ver se é lógico, se é coerente. Então, a lógica e a coerência de um sistema é testada pela filosofia. Se tem correspondência aos fatos que a ciência estuda na natureza, obviamente é do campo científico. E se tem correspondência às revelações das diversas escrituras de todos os tempos e de suas religiões, é assunto da religião comparada. Então, vocês vão compreender o segundo objetivo da sociedade teosófica, que depende, é claro, da liberdade de pensamento, que é seu princípio fundamental, que diz encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Esse é o nosso objetivo. A teosofia, no seu sentido intelectual, como pensamento teosófico, que é o seu sentido secundário, pode ser entendida como um tipo de estudo de religião comparada, submetida ao crivo da lógica da filosofia e à coincidência ou correspondência com os fatos estudados pela ciência. É uma maneira como eu desenvolvo o tema em minha tese. Tá certo? O fato de que o átomo é fragmentável e que, chegando num ponto mínimo, ele pode ir a desenvolver graus de movimento e liberdade que a tridimensionalidade não tem, é que está sugerindo, e é o que afirmam os teósofos que são clarividentes, que os mundos estão dentro de mundos. O mundo dos mortos não é algum lugar, não sei aonde, é aqui. Só que eu tenho que ter uma visão especial para entender, como eu também não vejo os átomos e nem mesmo as moléculas ou as células do meu corpo. Para ver as células, eu preciso de um microscópio. Para ver as moléculas, a coisa ainda vai, talvez, num microscópio eletrônico. Agora, para chegar no átomo, nem o microscópio eletrônico vai conseguir subdividi-lo. Um dia, quem sabe, a gente vai conseguir ter uma extensão instrumental que nos leve ao plano astral. Isso eu não sei. Mas teria que fragmentar cada vez mais para entrar no mundo dos mortos. E se eu entrar além disso, eu entro no céu, no mundo
acima do astral. É isso que esse diagrama está tentando explicar. Vejam que, se eu conseguir explicar esse diagrama, nós atingimos o objetivo da nossa palestra. Ok? Então, o princípio teosófico dos 7 veículos é que nós temos um corpo físico, que é animado por um duplo etérico ou corpo energético, que expressa ou tem um intermediário em um corpo emocional e um corpo mental. Certo? Tudo isso é mortal e é a máscara ou personalidade, é o personagem que está encarnado. O ator, que é imortal, é a alma. A alma tem uma parte mental, uma parte, vamos dizer, de amor sutil, e, por último, a vontade espiritual. Então, nós temos sabedoria, amor e vontade como a tríade superior, às vezes também chamada de Atma Buddhimanas. E acima existe aquilo que é imutável, que é a mônada ou espírito. Eles são sempre decorrentes do princípio hermético, como acima, assim embaixo. Portanto, é um espelho. O absoluto se espelha no Logos, ou na divindade, que tem 3 aspectos, chamado no cristianismo Pai, Filho e Espírito Santo, ou na tradição egípcia de Osíris, Horus e Ísis, ou na tradição hindu, como Shiva, Vishnu e Brahma. Não importa muito qual é a tradição que vocês preferem ou o nome que vocês queiram dar. Nós chamamos de aspectos 1, 2 e 3. E denominamos B1, B2 e B3. Estão aqui. Tá certo? O nosso espírito é feito à imagem e semelhança dele e tem a mesma potencialidade. Nós somos deuses em treinamento. A nossa escola depende de mergulhar nesses mundos, não que não seja um Titanic, por favor, mas nós vamos ter que fazer um mergulho. Porque é muito abstrato para nós ter consciência nesse plano espiritual puro, ou monádico. Então, nós buscamos um espelho, uma condensação na alma, que é um raio, até chegar ao corpo físico, que é sólido. E, ao longo dessa descida, nós vamos nos encobrindo com vestimentas. Cada uma tem propriedades distintas. Algumas são imortais, outras têm que ser substituídas porque se desgastam. Quanto mais denso, maior o desgaste. Tá certo? Alguém poderá me perguntar por que nós temos que encarnar? Essa é uma pergunta difícil, então eu já me antecipo. Não me façam pergunta difícil. Tá? Mas eu posso tentar especular que, no seu próprio mundo, é difícil controlar o pensamento e a emoção. Então, quando nós usamos uma roupagem de carne, ela é um amortecedor que torna possível ou mais fácil controlar as emoções e os pensamentos. Em seu próprio mundo, diz Platão, nós colhemos depois da morte em décuplo pelo que fazemos, ou seja, 10 vezes mais intensa fica a emoção no mundo dos mortos e talvez 100 vezes mais intensa, 10 vezes 10, o pensamento livre dos corpos. Eles viram uma ventania que ninguém segura, que nem biruta de aeroporto. Então, para aprender a controlar e dominar o pensamento, isso se chama meditação, nós temos que estar encarnados. Por isso que o Yoga Sutra de Patanjali começa por disciplinar o corpo, as emoções, em Yama e Niyama, para chegar a Dharana, Dhyana e Samadhi no pensamento. Eu vou tentando paralisar para a Kriti, para a Purusha, o espírito ficar livre.
Enquanto a energia do espírito está nesse carrossel de atividade física, ela não consegue conhecer a si mesma, porque o espírito não está encontrando um espelho para se observar. O espelho está agitado como a água de um oceano numa tempestade. Primeiro, nós temos que tornar a mente serena como um lago para a superfície funcionar como um espelho. Quando, então, o espírito paira sobre as águas nessas condições, o autoconhecimento é possível. E aí o homem se liberta da ilusão. Enquanto, porém, nós estamos no agito, não vai dar para conhecer a nossa essência nem as nossas verdadeiras necessidades. Porque quando eu descobri que eu sou uma luz atemporal, não tenho mais necessidade nenhuma. Aí eu descubro que tudo isso aqui é ilusão. Mas isso não se dá num estalar de dedos, porque os veículos estão muito agitados. E essa serenidade tem que ser conquistada. Então, eu tenho a impressão, é a minha interpretação, de que o espírito se encarna para buscar conhecimento, mas ele só consegue conhecer a si mesmo depois de conhecer as coisas externas e depois que as coisas externas mostraram a sua insatisfatoriedade. Pronto, já tive que criar mais um neologismo, mas é a palavra que o Buda usa em sânscrito, dukkha satya, quando se descobre que o universo é insatisfatório para o espírito, aí começa a senda espiritual. Em geral, traduzem como a verdade do sofrimento. Não deixa de ser perceber a morte. A pessoa fica insatisfeita com os relacionamentos, porque eles terminam, ou porque as pessoas falecem. Enfim, nós falávamos sobre isso. Esse mundo é um mundo que não dura. Alguns chamaram de vale de lágrimas. Pior é descobrir, como dizia Shankara, que a gente pode estar se agarrando ao quase estar se afogando num rio caudaloso, se agarra na primeira coisa que está flutuando ali, como se fosse uma tábua de salvação, e Shankara diz que aí a pessoa descobre que era um jacaré que ela tinha abraçado. Então, o nosso corpo físico, que parece ser o nosso ingrediente ou elemento constituinte mais estável, com certeza mais estável que as emoções e os pensamentos, que estão mudando a toda hora, como as águas do oceano, como as ondas que vão e vêm, diz a tradição hindu, se comparam as emoções, como os ventos que levam e trazem as nuvens que singram no céu, eles comparam os pensamentos. Mas o sol que brilha além deles não é afetado pelas tempestades. Uma experiência muito interessante, quem já decolou em um avião com chuva, de repente o avião cruza acima da nuvem e a chuva para, e o sol brilha. É isso, mais ou menos, que nós fazemos quando entramos em samadhi. Descobrimos uma alegria inenarrável, uma paz inexplicável. Só não conseguimos permanecer lá muito tempo, porque não estamos treinados para isso. E aí tem que descer de novo, e alguns se deprimem, até surge a noite escura da alma. É preciso estar preparado para conhecer a luz e conseguir renunciá-la. Não é uma tarefa de todo agradável a todos. Mas, por vezes sucessivas, se obtém esse estado até que a libertação seja conquistada. Isso é a vida do yoga. Não temos aqui, talvez, tempo para isso, nem é o objetivo exato da palestra, senão que nós estamos num estado bem preliminar, nós estamos tentando explicar os níveis que existem. Cada samadhi ou êxtase corresponde a um plano. Então, são 9 estágios.
tem algumas variantes também, pois há subplanos em alguns casos, como é o mundo mental inferior e superior, como é a Atma inferior e superior, é uma das perguntas que me fizeram hoje sobre esse assunto. Mas nós temos que aprender a conhecer a nós mesmos. Senão, eu tentei demonstrar na primeira palestra, nós seremos eternamente insatisfeitos. Porque mesmo conquistando o mundo inteiro, eu quero dizer o que o mundo tem de muito pobre a oferecer, como o Elvis Presley, a Marilyn Monroe, o Michael Jackson, a Amy Winehouse, a Whitney Houston. Adiantou o quê? A última morreu cercada de Grammys, afogada na própria banheira, que podia até ter torneira de ouro, em overdose de cocaína. Então, o que adianta conquistar a fama e os Grammys e ser uma celebridade se a pessoa não conquistou nem suas próprias emoções? Como dizia o Buda, mais glorioso não é quem vence a milhares de homens em batalha, mas sim quem a si mesmo vence. Então, esse é o objetivo de conhecer a si mesmo, é libertar-se das ilusões e adquirir comando dessa nave, se tornar capitão da sua alma, libertar-se do sofrimento desnecessário que criamos por ignorância da nossa própria essência imortal e eterna. Então, a primeira coisa a perceber no mundo pós-mortem é que os mundos estão dentro de mundos. A segunda é que os cenários geralmente são fictícios, são virtuais, são criados pelo pensamento. Então, só porque tem lá um monte de cenários que várias pessoas reproduzem, isso não quer dizer que eles sejam cenários reais ou de origem da divindade. Uma pessoa pode criar lá uma fogueira com o pensamento, o outro acredita que aquilo é o inferno, e aí várias pessoas nutrem o pensamento daquela fogueira, ela vira um sonho coletivo que parece real. Então, um clarividente descreve que lá tem uma fogueira. Ele não está mentindo, só que aquilo é criado pelo próprio ser humano. Como diz Orígenes, interpretando Isaías 50, vocês podem ver, ele descreve que nós caminhamos por dentro da fogueira que criamos para nós mesmos. Então, o inferno é uma criação mental, é lamentável, ele não é eterno. Mas se eu não controlo os meus pensamentos, eu posso criar emoções infernais. Como também eu posso criar estados celestes. Mas os estados celestiais ainda são transitórios, por mais lindos que possam ser. Não sei se vocês acham arrogante, do ponto de vista teosófico, querer ir além do céu para o mundo nirvânico. Mas é a libertação, enquanto que o filmezinho a gente assiste na TV, mas daqui a pouco pode cansar também. Alguns ficam ironizando que ficam cansados de ouvir Lira e as canções dos anjos e querem voltar para coisas mais densas aqui. Esses vão voltar muitas vezes ainda, mas, em todo caso, pessoal que gosta de festear aqui no mundo físico sempre acaba descobrindo que a festa acaba. Vocês já tiveram aquela sensação que o pessoal começa a apagar a luz e botar a gente para fora da festa? Enfim, a morte apaga as nossas luzes, e aí a gente vai ficar o quê? Preso à terra porque quer continuar a festear? Isso vai dar sofrimento. Isso é dukkha satya, ficar preso à terra. Para isso eu recomendo aquele filme
O Sexto Sentido, que eu acho muito interessante, do Bruce Willis. O Bruce Willis agora, infelizmente, está com uma doença que ele nem é capaz de entender o próprio filme. Mas seja como for, tá? A transitoriedade está por toda parte. Então, as duas coisas importantes é que os mundos estão dentro de mundos e que a maioria dos estágios pós-mortem são sonhos. É um mundo de criação mental. O terceiro é decorrente desse. Eu posso alterar o meu estado de consciência após a morte. Se eu tiver controle das minhas paixões e pensamentos, eu posso sair dos estados purgatoriais e subir para o céu. Mas isso eu aprendo a fazer em vida, meditando. Não é depois da morte, na correria, que a pessoa vai exatamente conseguir dominar o que nem aqui, com a mortalha de carne, ela não estava conseguindo. Lá não é amortecido, lá a coisa é uma ventania. E se a pessoa se suicidar, aí sim que ela não controla mais nada, porque ela já entra num furacão lá em cima. Se ela já estava desarmonia aqui, por isso as condições de morte são importantes. E os antigos chamavam um sacerdote ou equivalente, seja no livro egípcio dos mortos, seja no livro tibetano dos mortos, seja na tradição cristã, na extrema unção, para facilitar a passagem, de modo que a pessoa ingresse no outro mundo. Daí o velório era para criar energia para ajudar a pessoa na passagem, e não para contar anedota e ficar tomando cafezinho, se não for on the rocks, porque a coisa agora desandou e as pessoas não respeitam mais o humor. Enfim, os costumes estão em decadência porque falta conhecimento esotérico, as pessoas não sabem mais o que significa o que elas estão fazendo. Estão repetindo porque os avós fizeram. Aí isso é uma tradição morta. Nós estamos aqui para revigorar e compreender a vida e as próprias religiões em seu significado original, não nas manipulações políticas e econômicas que muitas vezes elas originaram pela busca do poder. Não sei se me faço claro, se conseguir explicar os 3 pontos essenciais, porque o corpo astral começa a criar uma reordenação por querer resistir à decomposição, ele perdeu sua âncora física, e aí ele entra em pânico. Se eu me contaminar com o pânico do corpo astral, é difícil entender que eu estou em cima de um cavalo que entra em pânico. É difícil compreender que eu não sou minha emoção e eu não sou meu pensamento. Que eu preciso aprender a orientá-los, que eu preciso domesticar as emoções e os pensamentos. Alguns acham que eles são aquilo e têm que liberar geral, abrir a porteira e fazer as vontades. Geralmente colhem karma por isso, porque as vontades desses corpos não são as do espírito. E aí vem decepções depois, que as paixões passam, elas morrem, às vezes mais rápido que o corpo. O número de divórcios é apenas uma demonstração disso. Pessoas fizeram juras de amor eterno e depois a coisa não durou nem um ano. Enfim, se eu não tiver uma certa serenidade emocional, nenhum casamento vai durar. O próprio amor não dura porque fica dominado pela posse, pela paixão, pelo ciúme. Ou então, simplesmente, a coisa desanda para a busca de coisas mais fortes e aí vai para a droga e vai acabar todo mundo na Cracolândia. Porque não entenderam que a satisfação não vem do estímulo físico. O estímulo físico é passageiro. Não existe nada assim de pecado eterno, capital, no problema do desejo, senão na escravidão da sua repetição. E aí as pessoas querem sempre uma dose mais forte, porque a anterior já é conhecida, e aí só os estímulos
em geral, da satisfação pelo alimento ou pelo sexo não são suficientes. Aí vão para a droga ou começam pelo álcool. Precisam botar uma fantasia na coisa e aí, sabe, vai passando do que é natural para uma coisa totalmente artificial e, no fim, o sujeito está drogado. A menos que a pessoa comece a descobrir coisas mais profundas dentro de si mesma, como sabedoria, amor e vontade. São as expressões de Deus em nós. Me desculpem se eu me alonguei, se há perguntas ou comentários. A Sociedade Teosófica preza muito a liberdade de pensamento, sem a qual Annie Besant diz que o espírito não desenvolve a mente. Não Ô, adianta. Ricardo, você está me ouvindo? Sim, graças a Deus. Ainda os meus ouvidos funcionam. Olha, é o Boa seguinte. noite. Boa noite. Tá. Com relação àquelas esferas ali, que são as esferas do corpo astral, é Não é isso? só o astral, não. Tem várias. Não, Mas a como que a primeira gente... é a astral, depois da física. Não, entendi. Eu falei errado, mas eu não sei como eu falo esse conjunto todo até chegar à mônada lá. São os mundos. São os mundos. Os mundos. Essas esferas são aquelas que a gente lê na vida interna do Lidbita, que vai Sim. até o Sol, essas coisas? Por exemplo, Linganshara... Hein? Pode ser. Na linguagem do Libita, ele chama de planos. Plano, mas tem um capítulo que ele chama As Esferas, que, por exemplo, Linganshara era com Sol, uma coisa assim. Uhum. É o lado oculto das coisas? Ou é a vida interna? Não, é vida interna. Uhum. Do Aí Lidbita. teria que ver a página específica. Em princípio, deve ser. Mas quando tu me pergunta assim, o correto é ler a página para a gente não dizer bobagem. Tá. Não, é porque eu pensei que fosse uma coisa assim já que eu tivesse sido clara. Porque estas esferas elas vão muito maior do que a gente. Por exemplo, dessas esferas se encontra com o Sol. Bom, é que ele também fala dos corpos dos planetas, porque nós somos, se vocês preferirem, planetas em crescimento. Tá? Então, o nosso coração corresponde, o chakra cardíaco, que eleva o coração calor e nutriente pelo sangue para todo o corpo, é um protótipo de um sol que, em certo momento, vai irradiar energia e luz para todo um sistema solar. Então, existe uma correspondência entre o Sol e o nosso coração, entre Saturno e o chakra do topo da cabeça, entre a Lua e o chakra Muladhara. Aí vocês encontram essas correspondências no Gestalt, por exemplo. Isso não é exatamente uma novidade, haja visto que a teosofia prática de Gestalt foi publicada no século XVI ou XVII e admite-se que ele era provavelmente um Rosa Cruz, é republicada por Leadbeater. Veja que o nome do livro é Teosofia Prática, e a Sociedade Teosófica não existia, certo? Século XVI, XVII. Aqui vocês têm, no nosso livro A Ciência da Astrologia, página 292, é uma reprodução dos chakras de Leadbeater. E aqui tem várias esferas correspondendo a cada um dos chakras e dos planetas que lhes correspondem. Então, os 7 chakras correspondem aos 7 planetas sagrados. Então, cada um desses temas pode gerar uma pequena confusão, mas, na verdade, nós somos planetas em crescimento. Só que ainda o nosso nível de energia é tão denso que nós somos opacos.
No momento, a Terra também é opaca. A Lua só reflete luz do Sol. Existe um momento em que nós vamos irradiar a luz, até fisicamente, mas aí nós não seremos mais humanos. Tá? Então, o correspondente ao Sol em nós é o coração. E quando eu digo eu não aponto para a cabeça. Para onde eu aponto quando digo eu? Coração. Porque é ali que está a mônada. Ah, E esse é legal. o Sagrado Coração de Jesus, ou o nome que vocês queiram dar, é o nosso ponto mais sagrado, é ali que o Sutratma está ligado. Então, entender que os pontos físicos são reflexo de coisas maiores e divinas, é entender que o corpo é o templo do Espírito Santo, como ensinava São Paulo. Mas enquanto as pessoas acharem que o corpo é só um presunto, ou sei lá o que elas acham, elas não vão encontrar o aspecto divino da vida. Elas vão tratar de uma forma materialista, sugar a laranja e jogar o bagaço fora. Elas não vão cultivar com amor a vida e seu significado. Isto aqui é um milagre. Um corpo estar vivo, a ciência não consegue produzir. Ela tenta entender como é que funciona até hoje. Ninguém sabe. E a gente cruza a vida com esse milagre e não percebe que a vida é miraculosa, tu entendes? Isso é que eu chamo de materialismo, é uma visão curta, é uma miopia espiritual. A vida é uma sucessão de milagres. Nós estamos aqui ligados por uma coisa eletrônica que ninguém sabe bem como é que funciona, a menos que tenha um técnico aqui entre nós. E mesmo o técnico, às vezes, não sabe explicar. Ele sabe consertar. Explicar é outro assunto. Nós estamos a milhares de quilômetros uns dos outros. Isso só para falar de uma coisa tecnológica, mas a vida nem a ciência consegue produzir. E por que nós aí levamos uma vida entediada ou reclamando disso e daquilo? Que nós não estamos entendendo as correspondências divinas que há nas coisas mais simples da natureza. Então, a teosofia, ou o Brahma Vidya, que é o nome oriental, Brih é um elemento de expansão, é uma sabedoria em contínua expansão. Nós vamos abrindo os olhos. E a senhora Blavatsky insiste nas correspondências. Quando eu encontro a correspondência dos 7 planetas, com os 7 chakras, com os 7 dias da semana, com os 7 sacramentos, 7 pecados capitais, nós começamos a compreender as 7 potências. Nós temos uma chave de compreensão da vida. Aí nós começamos a compreender o quê? A sétima? As 7 potências do universo manifestado, os 7 mundos, são os 7 espíritos perante o trono. Enfim, tu vais ler o Apocalipse, tu começa a entender o que São João estava descrevendo. Claro que ele usa uma linguagem simbólica. Aqueles que querem interpretar literalmente vão criar um angu de caroço. Aquilo são símbolos. Os mundos superiores têm linguagem de luz, são simbólicos, nós não podemos traduzir aquilo em coisas físicas. Ou vamos achar que o inferno é uma grande galeteria em que as pessoas ficam girando num espeto para tostar todos os lados iguais. Eu não sei o que as pessoas pensam dos outros mundos, mas com certeza são coisas abstratas. As pessoas querem materializar os mundos sutis. É ridículo. Mas cada um com sua crença. Eu vou ter que, evidentemente, respeitar, porque senão ainda acabo causando um sofrimento. Mas, por favor, se vocês vieram até aqui, é porque estão questionando, senão não estariam aqui. Exatamente. Então, vejam, quando nós dormimos,
As coisas no mundo astral são sólidas. Eu acho que é compreensível que todas as noites nós estamos no plano astral. Não é uma experiência transcendental. O problema é a comunicação e a clareza, porque o cérebro não está treinado, está agitado, tá? Não traz a informação direita. Quando eu era garoto, a gente dançava a reunião dançante com eletrola, aí botava lá a Skylar Pigeon do Elton John, e a eletrola tinha 3 rotações, 78, 45, 33. Se a gente errasse a rotação, saiu uma voz de Pato Donald do Elton John que não se... Né? Hoje também tem os aceleradores de mensagem, quando a gente vai ler aqueles caras que falam que nem eu, assim, que é um troço. Aí o cara já no WhatsApp já multiplica por 2, né? Para ver se o cara termina aquela tripa de comentários. Porque quando o cara escreve, ele ainda sintetiza. Quando ele manda mensagem de áudio, aí sai uma palestra, aí já multiplica por 2, ouve a metade. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, se eu errar a rotação, eu começo a não entender o que eu estou vendo ou o que eu estou ouvindo. E quando eu venho da 4ª dimensão para a 3ª, tem um problema de tradução. Então, se vocês pegarem um livro como Os Sonhos, do Lee Peter, ele vai mostrar que alguns sonhos têm conteúdo apenas de desejos não resolvidos que ficam pairando na aura. Ou, se vocês quiserem, como a pantera cor-de-rosa, que tinha lá uma nuvenzinha que acompanhava ela, uma nuvem particular, porque as formas, os pensamentos ficam orbitando em torno do dono, ficam na aura da pessoa. Se eu levo esses problemas para o sono, eu vou sonhar com eles. Ou nem consigo dormir, porque eles estão ali. E quando a gente começa a se desprender e a mente não está suficientemente serena, parece que a gente cai de volta como se estivesse num penhasco e chega a quicar na cama, porque o cordão de prata puxa com muita força o corpo astral, seja porque houve também algum problema na redondeza, um barulho. Quando o corpo físico fica com medo, ele puxa o corpo astral, o elemental chama. E aí a gente parece que caiu de uma altura. Será que só acontece comigo? É uma experiência que todo mundo tem. Por que nós temos dificuldade de entender que, ao dormir, nós estamos nos desprendendo do corpo físico e nós estamos indo para um lugar mais sutil? Agora, muitos dos sonhos são apenas continuações de desejos não resolvidos durante o dia. Depois da morte acontece a mesma coisa. Se a pessoa foi para o outro lado não resolvida, ela fica presa à terra, urubuzando. Aí ela quer ter o gosto do cigarro, mas não tem mais boca, ela fica aí de obsedante de um fumante. Ou se ela quer sentir cheiro de álcool de novo, ela está desesperada por uma bebidinha, mas ela não pode mais beber, ela quer pelo menos chegar perto de quem está bebendo para sentir o cheirinho. Para sentir, através do corpo daquela pessoa, o prazer que ela não sente mais. Então, esses ambientes são extremamente obsessores, porque atraem esses vampiros prânicos. São pessoas que estão presas à terra, não é demônio. Espero que nós não estejamos nessa condição ao morrer, mas isso depende do tipo de vida que eu tive e que condições de desprendimento eu tive no momento da morte, senão vou ficar aí 10, 20 anos urubuzando os outros, que ela não consegue viver sem aquelas sensações. A Cracolândia já está acontecendo isso no plano físico. A pessoa já está se destruindo fisicamente, não precisa nem morrer para ver isso. Então, se eu não consigo dominar meus vícios, eu vou ficar escravo deles, no físico, no astral, etc. Agora, para subir para o mental, eu tenho que ter me liberado disso.
Dá para entender? Para subir do físico para o astral, eu tenho que zerar o físico, eu tenho que pelo menos dormir. Para subir do astral para o mental, que é o que os espíritas em geral não entendem, os desejos têm que zerar. Porque senão eu não saio do plano astral para o mental. Para sair do mental para o búdico, os pensamentos têm que parar. Porque enquanto a energia está sendo consumida no mundo, ela não libera a consciência para o mundo superior. Para sair do búdico, para entrar no nirvânico, a coisa é de uma sutileza difícil de descrever. Mas eu tenho que me desprender de qualquer tipo de apego à forma, mesmo sutil, mesmo a forma dos anjos. Aí essa paz absoluta ingressa no nirvana. Não me perguntem o que vem no plano monádico, porque aí excede até a minha capacidade descritiva. E entrar na divindade, nós estamos dentro da divindade. Deu para entender o que é um mundo está dentro do outro? Nele nos movemos, vivemos e temos o nosso ser. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Só que nós não percebemos, porque estamos agitados demais. Nós estamos fora da rotação, não dá para sintonizar ondas tão sutis com um rádio que está num agito que só escuta bumbo. Como é que vai escutar violino? E se tu botar violino, o pessoal reclama que é muito parado, que não tem graça. Então, aí é um número de encarnações que vai refinar ou não, ou vai demorar muito. Nós temos que educar os nossos veículos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é o objetivo da vida. É a autocultura. Aliás, um nome de um livro magnífico. Recomendo a todos. Não sei se eu consegui explicar o que podem ser as esferas. Pode ser desde os mundos até esferas de influência. Depende de como a palavra foi usada. Mas o Sol tem uma esfera de influência. A Terra tem uma aura. Enfim, aí no texto a gente tem que ver direitinho a que ele está se referindo, ok? Me desculpe. Ricardo, tem mais algumas perguntas aqui, mas podemos deixar para a próxima palestra, se preferir, para não alongar muito. Bom, vamos tentar pelo menos ouvir as perguntas. Então tá. São 3 perguntas. 2 da Clara. Seria o objetivo da vida o próprio entendimento sobre a morte, haja visto o princípio da polaridade e o fato de nascermos com uma energia entrópica que só desliga no momento derradeiro da morte? Essa é a primeira pergunta. Segunda, Eu acho que eu expliquei ela um pouco já. Que mais? A segunda pergunta é: Patanjali se refere, sem, no entanto, descrever que existem 7 estágios para a iluminação. Seriam esses estágios o que o senhor chamou de fragmentação escalonada de cada um desses mundos ou níveis da consciência de Burloka a Satyaloka? Sim, eu acho que a gente pode corresponder dessa forma. Nós vamos elevando a consciência gradualmente. Os estágios mais superiores necessitam do samadhi para produzir o grau de concentração necessário. Como eu estava tentando explicar, sem o controle do pensamento, os mundos superiores ficam insensíveis para nós. E o Rogério perguntou: o uso de bebidas como a ayahuasca, que hoje está em alta, tem implicações importantes no forçar dessa passagem para o plano astral. Quais seriam os possíveis perigos?
Veja que Patanjali menciona no Sutra 4.1 que determinadas substâncias químicas podem nos auxiliar a despertar alguns siddhis ou poderes da consciência. Mas ele não recomenda porque não são ainda aqueles poderes que vão ser permanentes. Tudo que depende de um estímulo externo necessita sempre ser reforçado, porque vem de um estímulo externo. A única coisa que pode nos dar libertação é o controle de dentro para fora. E é por isso que o yoga, a teosofia, aliás, Blavatsky diz, acaba tendo sua prática, o ocultismo prático, ela iguala ao termo Raja Yoga. Ela usa como sinônimo no volume 12 do Collected Writings, ou, se vocês quiserem, no volume 6 da Doutrina Secreta, etc., no ocultismo prático. Ela reconhece que o ponto culminante do ocultismo acaba sendo o domínio da mente. Então, convenhamos, eu posso, talvez, com alguns desses estímulos, chegar a ter uns vislumbres do plano astral, mas vai parar ali. Eu não quero ofender ninguém, mas há um limite em cada técnica. Então, se a pessoa está contente em ficar só no astral, eu não vou entrar em discussão aqui. Mas eu só vou alertar, não vai além daquilo. E por isso o Patanjali não recomenda, porque é fugaz o efeito. Por favor, é Clara, levantaste a mão, impressão minha. A tua deve ser a segunda pergunta. Foi a impressão, professor, não levantei não. Tá bem. Bom, então eu acho que, tendo em vista o adiantado da hora, pelo menos o básico foi vencido. Eu não me lembro se já combinei contigo também, Alan, a data da nossa próxima palestra, que agora eu me lembrei que não conversei contigo antes, não é? Não conversamos. Nós não agendamos nada para agosto? Não. Mas acho que podíamos fazer no início de agosto, que aí mantém a Sim, quem proporção de mais ou menos um dia mês. 4 de agosto, então? Sim. Então, vou marcar aqui 4 de agosto, 20 horas. Perfeito. Como é que dá para assistir a primeira e a segunda, que eu não assisti? Isso nós temos que dar uma resolvida. No teu caso particular, talvez eu possa pedir para o Alan enviar, não sei, mas havia uma intenção do Conselho Regional em botar no Zoom, no YouTube, com o apoio da Sandra e do Rodrigo, mas eu não sei onde é que esse pessoal está atualmente. Eu vou ter que correr atrás. Aham. Nós temos problemas de organização, nós somos muito nirvânicos na sociedade dos homens. Então, todo mundo já atingiu altas esferas, mas quando chegam as coisas mais simples, eu me lembro do meu professor de mecânica dos fluidos, que era especialista, pós-doutor em tudo que havia com líquidos, mas a esposa dele, que era a Ariana, sempre me dizia: olha, é verdade a genialidade do meu marido, mas quando dá um problema no encanamento aqui em casa, não adianta toda a mecânica dos fluidos dele, eu tenho que chamar o encanador e é eu que tenho que resolver, porque ele não entende nada disso. Então, é desse jeito que os teósofos vivem, e não querem pagar anuidade, acham que não precisa de pagar a secretária, o telefone, todo mundo é nirvânico. Então, é assim, a coisa não é organizada mesmo, mas a gente vai tentar chegar lá. Então, fala com o Alan, fala comigo, a gente tenta te mandar algum e-mail, mas o certo seria pôr no YouTube, estou certo? Ah, tá bom. Obrigada. A gente te manda um e-transfer, tá ok? Tá bom, muito obrigada.
Eu Ó, que agradeço. mandei a meu e-mail aí no oportunidade. chat. Se alguém quiser alguma informação, pode me mandar, que facilita, enquanto não tiver. Bota no chat aí alguma coisa. Que aí pega meu e-mail, fica fácil a comunicação. A primeira tu tens, não é? A primeira eu tenho. Eu acho que eu não Eu recebi tenho a que te mandar a segunda. segunda. Eu te mando Isso. isso por WeTransfer, porque aquele dia a gravação foi meio complicada. Perfeito, tudo bem. Tá ok? Vamos fazer uma meditação de encerramento?